É tão grande salvação, né? Hoje nós vamos aprender um pouco mais, ter um pouco mais de revelação do que significa a nossa nova vida em Cristo, amém? Se você quiser acompanhar aí na sua revista, está na página 4, tão grande salvação é o nosso tema de hoje. Você já parou para pensar, né? Parou para meditar nessa verdade da palavra, o quão maravilhosa é a salvação de Deus, quão maravilhosa é a graça de Deus que nos alcançou, amém, queridos? Então, eu queria ler um texto lá em Hebreus capítulo 2, pode colocar aí o versículo 1, Hebreus capítulo 2, verso 1, vamos ler até o 3, que diz assim, Hebreus, puder projetar a Bíblia aí, por favor, Hebreus 2, versículo 1, lá diz assim a palavra do Senhor, volta para o versículo 1, por favor. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, amém, meus irmãos? Volta lá, deixa no 1 por enquanto. O que o escritor de Hebreus está falando aqui? Olha, por esta razão, importa, ou seja, é algo importante que nós nos apeguemos ou nos firmemos, né, com mais firmeza, que você grude, né, se você agarre com firmeza essa verdade. E que verdade? As verdades do Evangelho que nós temos ouvido, amém, meus irmãos? Para que delas jamais nos desviemos. Interessante que o contexto aqui, ele está falando a respeito das verdades do Evangelho da graça de Deus, que é o favor imerecido, que nós devemos nos agarrar a essas verdades. Versículo 2, o que o versículo 2 diz? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, próximo, aí o versículo 3 diz, como escaparemos nós? Como diz, se nem os anjos escaparam do juízo de Deus, como que nós vamos escapar, se negligenciarmos tão grande salvação? O que é negligenciar essa tão grande salvação? É você não entender, não ter a revelação devida da grande salvação que Deus proporcionou a cada um de nós, amém, meus irmãos? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, amém, meus irmãos? Olha, irmãos, nós estamos num tempo muito profético. Eu não sei se você, como cristão, tem o hábito de ficar antenado nas coisas, antenado nos acontecimentos proféticos da nossa época. Nós estamos num tempo profético. Nós estamos em dias que tem acontecido tantas coisas, tem tido tantas movimentações em todos os campos. Nós temos visto coisas acontecerem na política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Reviravoltas, coisas estão acontecendo, né? Muitas vezes acontecimentos, tecnologia, medicina, coisas que estão assim acontecendo nos nossos dias, né? Na cultura, em saúde, enfim, no conhecimento. Parece que a cada dia as coisas estão aceleradas, estão acontecendo mais rápido, né? Uma coisa acontece, quando você começa a entender, já vem outra notícia, não é assim? Parece que o mundo está de cambaiota, né? Quando você mal entende alguma coisa, já vem outras, e cada vez mais rápido, né? Muitas vezes enfermidades, pandemias, morte, incerteza de todo lado, cada dia tem uma notícia, guerras e rumores de guerra, nem acaba uma guerra, já começa outra, dá uma pausa, já tem outras notícias de guerra, porque isso é um tempo profético, que a Bíblia já nos profetizou lá em Mateus capítulo 24, que nós deveríamos ficar atentos a esses sinais, que a Bíblia chama de princípios das dores, amém, meus irmãos? E apesar deste cenário, dessas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, né, a Bíblia diz, irmãos, que nós não deveríamos ficar com medo, mas nós deveríamos se apegar no Senhor, devemos pegar firmemente nas verdades, porque o Senhor, Ele é quem nos guarda, é quem nos livra, amém? Mas infelizmente, mesmo no meio de um cenário profético como esse, que nós percebemos que
o Senhor já está às portas, que Ele pode voltar a qualquer momento. Qual que é a atitude de muitos irmãos religiosos? Eles estão firmados, ainda é no comportamento, ainda é no que fazer e no que não fazer, ao invés de estar firmados na graça de Deus, na verdade da palavra de Deus, amém? Interessante que a nossa crença, ela nunca é neutra, porque de acordo com o que você crê, presta atenção nisso, a sua crença nunca é neutra, porque a sua crença, ela vai influenciar a sua vida, naquilo que você crê, ou da forma que você crê, isso vai impactar diretamente a sua vida. Então nenhuma crença é neutra, mas nós muitas vezes ficamos ainda presos em crenças religiosas. Como assim, pastor? Ficamos presos em comportamentos, no que fazer, no que não fazer, no certo e no errado, ao invés de estarmos firmados na grande salvação de Cristo. É sobre isso que o texto de Hebreus está falando. Por quê? Porque quando você crê certo, quando você entende, tem revelação, que a graça dele te alcançou, que a graça dele é que te sustenta, aí você não tem medo. Olha, eu estava vendo uma pesquisa, dias atrás, em um site cristão, e eles estavam mostrando algo assim, que eu fiquei preocupado, porque ele fala, lá na pesquisa, o resultado é que a maioria dos evangélicos no Brasil evitam, pastor Paulo, de pensar na volta de Jesus. Boa parte deles não gosta de ler Apocalipse. Eles fogem desse assunto. E por que fogem, Paulo? Porque tem medo. Porque eles têm medo. Oh, meu irmão, não é tempo de nós termos medo, porque a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Mas agora a questão é, por que as pessoas têm medo? Por que muitos temem ou fogem desse assunto? Ou ignoram esse assunto? Porque muitas vezes estão olhando para si. E ao olhar para si, eles não têm a segurança que o Evangelho da Graça nos dá. Por isso que eu quero desafiar você a crer da forma certa, a se apegar firmemente na verdade do Evangelho da Graça de Deus, amém, meus irmãos? Porque quando você crê certo, essa crença vai transformar você, vai mudar você. Interessante que Paulo, ele fala aos Colossenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, Colossenses 2:20, o que a Bíblia diz? Olha, se morrestes com Cristo, os irmãos têm que ficar atentos aí com a Bíblia, amém, querido? Deixa a Bíblia na tela aí já. Quando eu falar o texto, vocês mudam. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Olha só o que Paulo fala. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E quais ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, quando você vive sua vida cristã baseado no legalismo, baseado na sua performance diante de Deus, a Bíblia fala que isso é preceitos de homens, é doutrina de homens. Não faz isso, não faz aquilo outro, não toque nisso, não toque aquilo outro, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Versículo 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. As coisas religiosas parecem sensatas. Viver de acordo com a religião, de acordo com o legalismo, parece sensato. Não faz isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Só que a Bíblia fala que isso, é um culto a si mesmo. Porque muitos de nós, muitas vezes, como cair nesse engano, despertamos a justiça própria. Eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não sou igual àquele outro. Por quê? Porque julgamos seres melhores do que os outros. Só que Paulo está falando aqui aos Colossenses que isso é culto de si mesmo. É uma falsa humildade. E de rigor ascético. O que quer dizer isso? Muitas vezes esmurram o próprio corpo, violentam o próprio corpo. Todavia, a Bíblia fala que isso não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, essas coisas, esse relacionar com Deus, baseado no legalismo, baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer, Paulo ele fala que isso não livra você da sensualidade. Isso não livra, em outras palavras, isso não livra você da tentação do pecado. Sabe o que liberta você da tentação do pecado? É quando você entende a graça de Deus. É quando você entende a sua nova identidade em Cristo.
Quando você entende a vida de Deus que foi liberada sobre você. É quando você tem revelação da grande salvação que Deus proporcionou a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Olha, por um lado, me aparece esse mundo de hoje, onde tem tanto conhecimento, onde tem tanta coisa, né, tecnológica, parece que até melhora algumas coisas. Mas, por outro lado, nós percebemos que esse mundo vai de mal a pior. Cada dia que passa, parece que esse mundo vai caminhando a passos largos em direção ao precipício. Mas nós, como cristãos, temos que ficar nesses dias apercebidos, amém, meus irmãos? Com o coração focado nas coisas de Deus. Porque nesse tempo, né, que é nítido que as coisas estão indo de mal a pior, e parece que o ritmo está acelerando a cada dia. A cada dia o ritmo está mais acelerado. Mas será que estamos perto do fim? Será que nós estamos na nossa geração que vai experimentar um arrebatamento? Será que é a nossa geração que vai ver a volta de Jesus? E quando você pensa nesse assunto da volta de Jesus, você sente medo? Ou você sente alegria? Você sente conforto, esperança? Ou alguns ficam preocupados? De acordo com esse sentimento que brotar no nosso coração, meu irmão, fala de qual relacionamento nós estamos tendo com Deus. É um relacionamento baseado em troca? Ou é um relacionamento baseado unicamente na confiança da graça de Deus? Sabendo que é Ele que fez tudo por nós, amém, meus irmãos? Olha, nós não sabemos, a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora. Mas o Senhor, Ele deixou lá em Mateus que nós devemos ficar atentos aos princípios das dores. E quando Ele fala de princípios das dores, lá em Mateus 24, Ele está falando a respeito dessas dores aqui, dores de parto. E qual que é o contexto dessas dores de parto? Quantas irmãs aqui já tiveram parto natural? Minha esposa fala que não é normal, é natural. Natural, né? Quem tem parto naturais, normalmente as dores elas vão começar com contrações. Contrações leves, distantes, uma da outra. Aí quando vai chegando mais perto, essas contrações vão diminuindo a distância, né? Começa uma, vai aumentando e ficando mais próxima da outra, não é assim, irmãs? As irmãs aí que tiveram partos naturais. É isso que a Bíblia está falando. Que quando nós percebemos essas coisas acontecendo, e numa velocidade rápida, cada vez mais forte, cada vez mais intensa, é sinal que a mulher está próxima a dar à luz. E é disso que ele está falando. E nós estamos vivendo exatamente isso nos nossos dias, irmãos. As coisas estão acontecendo de uma forma mais intensa, de uma forma mais rápida. Onde acabar uma, já começa a outra. Isso fala de dores de parto, amém, meus irmãos? Então nós temos que começar nesses dias. Precisamos de ter revelação da tão grande salvação que Deus fez para nós. Porque se você não tem revelação, como é que você vai escapar disso? Como é que você vai ter paz nisso? Aí muitos ficam preocupados, muitos ficam ansiosos, angustiados. Mas nós temos que entender, meu irmão, que não é preciso muito esforço para perceber que essas contrações, elas estão intensificando nos nossos dias. E nós devemos ficar atentos. Qual que é a direção para os cristãos? Ficar apercebidos. Nosso coração tem que estar ligado nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Mas quando você liga seu coração nas coisas do alto, você tem que entender qual que é a salvação que Deus proporcionou a você. Qual que é a obra da cruz, qual é que essa obra influencia na sua vida. Quero ler lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, que João está escrevendo para a igreja de Laodiceia. Essa igreja, né, segundo a boa parte dos teólogos, eles falam que essa igreja, ela aponta para a última igreja antes da vinda do Senhor. Eu não sei se você já estudou a respeito desse assunto, mas já ouviu falar das cartas das 7 igrejas do Apocalipse, amém? Os irmãos conhecem esse assunto? E cada uma daquelas igrejas, segundo a boa parte dos teólogos, elas representam uma época da igreja, da história da igreja. E a igreja de Laodiceia é a última igreja mencionada. Então, profeticamente, a maioria dos teólogos concordam que essa é a igreja que vai experimentar do arrebatamento, que vai estar aqui na terra quando Jesus voltar. E lá diz assim, olha, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém. E quem que é o amém? Fala comigo, Jesus.
Diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele fala, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, por que é morno? Porque a pessoa diz, olha, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, aquele que vive uma vida independente das coisas de Deus, que não experimenta do favor de Deus, mas antes está vivendo uma vida baseada na sua própria performance, baseado no seu próprio esforço. A Bíblia fala que ele é pobre, cego e nu. Ontem eu estava aqui no Arraiá, e às vezes os irmãos aproveitam o Arraiá para pedir conselho, fazer discipulado, não é verdade? Eles vêm conversar com a gente. Aí minha irmã estava conversando comigo, e ela falando que estava tendo um problema com a colega de trabalho dela, ou alguém que ela conhece, porque é de outra denominação, e daquela denominação mais legalista, e estava questionando ela, porque ela falou que é da videira, e a pessoa estava meio que massacrando ela. Por quê? Porque aqui diz que a igreja da porta larga. Ainda bem que nós somos da porta larga, né? Senão você não tinha entrado por ela, né? Nem eu também não. Mas Deus é que alarga as portas, amém, meus irmãos? E como diz Jesus para o discípulo, olha, há coisas, né, que para o homem são impossíveis. A salvação de si mesmo é impossível, mas para Deus tudo é possível, amém, meus irmãos? E as pessoas estavam contando vantagem sobre ela, porque ela não, é uma pessoa que era rígida, que não ia em determinados lugares, quanto mais em festa pagã caipira. E essa pessoa estava dando um sermão para ela. Por quê? Mas o que é isso muitas vezes? Porque está confiado em si mesmo, confiado no próprio comportamento, confiado na própria performance. Você fala, não preciso de nada, eu me resolvo por si mesmo. Mas a Bíblia fala aqui que tais pessoas são pobres, cegas e nus. Ou seja, aí ele fala, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ou seja, ouro fala da natureza de Deus, fala da vida de Deus que é acrescentada em nós, amém, meus irmãos? O que mais? Vestiduras brancas para te vestires. E que essas vestiduras brancas são o quê? Porque são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E nós vencemos porque lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro, amém? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Arrepende do quê? De viver uma vida baseada no próprio ego. De viver uma vida baseada no próprio esforço. De ter por si mesmo. Nós precisamos de Deus, amém, meus irmãos? Confiar na graça é você confiar na obra da cruz e não no seu esforço. E não na sua performance. Porque muitas vezes, né, naturalmente, nós somos tentados a viver baseado na religião, baseado no sistema de troca. Eu me comporto, eu faço, eu isso, eu aquilo outro. Só que mais cedo ou mais tarde, o acusador, o diabo, ele vai acusar você. E uma vez debaixo de acusação, você não tem fé. Você perde a fé. Por que a maioria dos cristãos não oram? E quando eu falo orar, não é aquela oração que você faz em sua cama lá, Senhor, Deus, obrigado por esse dia, amém, aleluia, agora Deus. Muitos de nós só oramos essa oração. Mas orar pedindo bênção. Orar por alvos. Orar por sonhos. Orar por alvos que você estabelece para a sua família. Por que muitas vezes nós não oramos, irmãos? Porque estamos debaixo de acusação. Porque você está olhando para você mesmo. Aí você sabe que é falho. Você sabe que não merece. Aí você não tem coragem de orar. A maioria não vem orar. Nós temos aqui nos nossos cadastros de célula 900 pessoas. Mas vem na oração aqui em torno de 10, 15, quando vem muito. Porque a maioria, porque não tem tempo. Não é porque não tem tempo, não. Mas na sua casa você também não ora. Por que não ora? Porque estamos debaixo de acusação, porque olhamos para si mesmo. Mas eu quero te convidar nesses dias a olhar para Cristo, amém, meus irmãos? Não viva uma vida cristã baseada em si mesmo, baseada na sua performance, no seu bom comportamento, mas olha para Cristo. O Senhor, Ele fala, olha, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta. Interessante que essa carta ela é escrita para a igreja, não é escrita para o mundo. Muitas vezes nós usamos esse versículo 20, né, que o Senhor está à porta. Muitas vezes queremos usar ele para evangelizar, para falar para o ímpio lá, ó, Jesus está batendo na porta do seu coração, abre a porta. Mas a verdade é que esse versículo está falando para a igreja. Está falando para a igreja. Está falando para mim e para você. Devemos abrir o nosso coração para Jesus. Parece um absurdo isso. Como assim abrir o coração para Jesus se ele já habita em mim? Pois é, mas muitas vezes ele habita em mim, mas eu não tenho um relacionamento com ele. O meu relacionamento é mais fácil com a religião do que com Cristo, do que com a graça de Deus. Então, meus irmãos, entenda algo. Nós precisamos da vida de Deus. Precisamos do fluir de Deus, da realidade espiritual. Só que esse texto aqui, essas pessoas não tinham realidade. Elas tinham até a doutrina. Talvez tinha até o ensinamento, mas não tinha realidade. Era uma falsa religião, só de aparência, porque Jesus não estava lá. Jesus estava de fora. E esses são dias para nós convidarmos Jesus para estar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro de cada área da nossa vida. Viver o Evangelho é viver na graça de Deus, é convidar Ele para ser Senhor e Salvador de cada área da sua vida, amém, meus irmãos? E isso nós precisamos, para isso, precisamos entender como é que foi, como é que aconteceu essa grande salvação. Então essa grande salvação, o autor de Hebreus, ele nos diz que a única maneira de escaparmos, né, desse laço, de querer viver uma vida religiosa, meu irmão, é não negligenciarmos a nossa grande salvação. A Bíblia fala que Esaú foi alguém que desprezou a bênção de Deus. E a Bíblia fala que nós não devemos ser como ele. Não devemos negligenciar, não devemos desprezar a grande salvação de Deus. Amém, queridos? E como é que nós não negligenciamos? O que é essa tão grande salvação? Porque muitos, de maneira superficial, eles pensam, né, que salvação de Deus é apenas salvação do inferno e ir para o céu. Boa parte dos irmãos, eles entendem isso. Quando fala de salvação, eles pensam que a salvação de Deus é apenas para livrar você do inferno, que é apenas abrir a porta do céu para você. Mas a verdade é que a salvação de Deus é algo muito mais profundo do que isso. A salvação de Deus ela é muito mais completa, é muito maior do que simplesmente livrar você do inferno, amém, meus irmãos? Então Hebreus, aqui no livro de Hebreus, quando ele fala desse assunto, né, dessa grande salvação, ele fala que é como, aqui o exemplo ou o significado do nome do livro. Eu não sei se você sabe, mas o significado do nome do livro de Hebreus é aqueles que cruzam o rio. Então o que significa esse cruzar o rio? É você ir para o outro lado. Significa você cruzar o rio da religião e ir para o outro lado onde está a graça de Deus. Para você possa compreender que essa grande salvação, ela alcançou cada um de nós. Mas ela tem implicações na minha e na sua vida. O que é bem da verdade é que muitos pensam que eles apenas mudaram de religião. Talvez antes era católico, espírita, à toa, sei lá mais o que era. E agora ele é crente. Não, filho, é muito mais do que isso. Algo poderoso aconteceu, amém, meus irmãos? Algo poderoso aconteceu. Mas por que essa salvação ela é grande, ela é poderosa? Primeiro, porque a nossa salvação ela é grande no que Cristo é. A nossa grande salvação ela é importante baseada naquilo que Cristo é. E Cristo, Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é o próprio Deus, amém, meus irmãos? Lá em João, capítulo 14, versículo 8, o que a Bíblia diz em João 14, 8? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Talvez você nunca meditou a respeito desse texto. E qual o significado desse texto? Mas aqui mostra que Felipe ele estava vendo Jesus.
Só que ele queria ver o Pai. Então essa abordagem é como se fosse uma abordagem apenas doutrinária, mas não experimental. Apesar dele estar vendo ali Cristo, ele não experimentava de Cristo. Então muitas vezes, doutrinariamente, podemos falar do Pai e do Filho, mas nós só vamos ter a experiência, por base na experiência, por base na transformação, por base na salvação, na revelação, é que nós vamos entender que eles dois são um. Doutrinariamente, nós falamos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas de forma experimental, não tem como separar. Tem como você fazer essa separação? Não dá. Essa separação é apenas doutrinária. Mas o fato é que o Pai, o Filho e o Espírito são um. E a Trindade, a unidade da Trindade habita em você. Você tem que ter revelação dessas coisas. E Cristo, Ele é Deus, amém, meus irmãos? Ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele é Deus. Então nós podemos saber tudo, por exemplo, sobre os Estados Unidos. Mas só podemos experimentar o estilo de vida americano se nós um dia formos lá. Só com base na internet, com base no que você lê, no que você vê, no que você assiste, não dá para saber. Precisamos experimentar. Precisamos experimentar das coisas de Deus, amém, meus irmãos? Nós só vamos experimentar, só vamos vivenciar essa experiência quando nós experimentamos dessas verdades. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia fala para nós olharmos para Cristo. Não confie apenas na doutrina. Tem irmãos que são muito bons em doutrina. Vira e mexe, o religioso ele é muito bom em discutir teologia. E nós temos alguns no nosso meio. Pregamos a palavra, ministramos a vida de Deus, eles ficam aqui 50 minutos ouvindo, mas o que chama atenção para eles, Rodrigo, é uma colocação, é uma frase, que no conceito dele está fora do script religioso ou da doutrina. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, mas ele está aqui não para ser alimentado, não para ser enriquecido, mas ele está aqui para vigiar o pastor, para ficar onde o pastor vai tropeçar, aonde ele vai falar alguma coisa que não é bem assim. Nesses dias alguém apelou comigo aqui, porque eu falei que a verdade do Novo Testamento é que nada pode separar você do amor de Cristo. Você crê nessa verdade? Ela está escrita lá em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí eu citei, pastor, mas alguns irmãos vão lembrar que lá em Isaías também está escrito que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Aí eu perguntei aqui, acho que foi no dia da ceia, na quarta-feira aqui. Não sei se você sabe, mas toda quarta-feira na oração da manhã, nós fazemos um momento de ceia. E no final fazemos um lanche coletivo aqui. Você é convidado. Quarta-feira que vem, a partir das 7, temos oração. Traga um lanche. Traga um cafezinho, um chá, um pão de queijo, um bolo. Feche parênteses. Voltando aqui. Aí eu falei, irmão, mas esse versículo está lá no Velho Testamento. Ele não se aplica para você mais hoje. O que se aplica a você é que nada pode separar você do amor de Cristo. O irmão apelou. Aí vocês estão anulando o Velho Testamento, que é um absurdo. Falei, amém, irmão, tem duas verdades. Uma do Velho e uma do Noivo, do Novo Testamento, que é do noivo também. Qual você escolhe? Qual você escolhe? Então muitos se apegam nessa confusão doutrinária. Mas para nós o que é importante, meu irmão, que você é nova criatura, que sobre você já não há nenhuma condenação. Você é amado pelo Pai. E acredite, nem o seu pecado pode separar você do amor de Cristo. Por quê? Porque o seu pecado já foi perdoado. Que é outra coisa que dá um nó na cabeça dos irmãos. Quando ele fala que o pecado dele já é perdoado, ele fica assim, escandalizado. Porque a maioria dos cristãos vive uma vida ainda baseado no pecado, Rodrigo. Como é maravilhoso o dia que você descobre que seu pecado foi resolvido na cruz há 2000 anos atrás. É libertador, irmão. Aí você deixa de ficar debaixo de acusação, ficar tropeçando, debaixo de condenação e passa a viver o cristianismo de verdade. Passa a relacionar de verdade com Deus. Você passa a desfrutar da presença constante de Deus na sua vida. Porque quando você está debaixo de acusação, você foge de Deus. Você vira o Adãozinho escondido debaixo da árvore. Adão, onde está você, meu filho? Você fica escondido. Foge do líder. Não vai para a célula, não vem no culto. Por quê? Está debaixo de acusação. Mas quando você entende que você é perdoado,
que seu pecado já foi lavado, aí nada pode acusar você. Aí você tem fé para orar, aí você pode buscar, aí você pode clamar, crendo naquela verdade lá de 1 João capítulo 5, que esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo o seu nome, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Podemos ter confiança, quando você ora, segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Amém, meus irmãos? Então, aprenda a olhar para Cristo. A religião fala para olhar para nós mesmos. A religião fala para você olhar para a sua performance, para você vigiar, para você ficar, não que seja errado vigiar, temos que vigiar, mas não fica olhando para si mesmo, olhe para Cristo. O que diz Hebreus 12? Vamos lá, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Olha para Ele. Olha para Ele. Ele é que é aquele que nos salva. O nome dele significa salvação. Olha para Ele, amém, meus irmãos? E isso é fundamental, porque a Bíblia nos revela que a grandeza daquele que habita em nós, e aquele que habita em nós é que nos dá fé, é que gera fé. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, amém, meus irmãos? E essa fé gera vida, porque é uma realidade. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz assim, olha, para compreendermos plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aí em Colossenses 2,9 também diz, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Cristo é Deus, amém, meus irmãos? Cristo é Deus, mas Ele também é homem. Lá em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Aí lá em 1 Timóteo 2,5 também diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele também é homem. Hoje tem um homem no céu que foi abrir caminho para cada um de nós. A Bíblia fala que ele era o primogênito. Antes ele era o unigênito, depois passou a ser o primogênito. Porque agora não existe só mais um. Agora nós temos muitos filhos de Deus. E ele foi abrir caminho para nós. Essa é uma certeza, uma convicção que você possa ter. No céu há um lugar reservado para você. Porque já tem um homem lá, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Olha, Ele é um homem de verdade. E a salvação que temos nele não se trata meramente de alguns itens. Apesar que esses itens são muito importantes, porque nele nós temos perdão dos pecados, nós temos justificação, nós temos reconciliação, nós temos redenção, regeneração. Mas o Senhor também é uma pessoa, e uma pessoa maravilhosa, ilimitada, que é tanto Deus na eternidade, como Ele também foi homem no tempo. Aquele que veio, a Bíblia fala que o verbo se fez carne, né? Abriu mão da sua glória e veio habitar no nosso meio. Agora nós temos algum representante lá diante de Deus, amém, meus irmãos? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 7, no versículo 56, que Estevão, ele viu esse homem no céu. Lá no versículo 56 ele diz, aí disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Ele viu Jesus lá no céu, amém, meus irmãos? Então, embora tenha ressuscitado, Jesus ainda é homem. E um homem elevado que está no trono, está no céu, amém, queridos? Por quê? Porque Jesus é qualificado para ser o nosso Salvador. Porque Ele é tanto Deus quanto homem. Ele nos reconciliou. Porque somente Ele poderia pegar na mão do homem e ao mesmo tempo pegar na mão de Deus e trazer a reconciliação. Hoje você é reconciliado com Deus. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Hoje você foi aproximado de Deus por meio do sangue do Cordeiro. Hoje você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Amém, meus irmãos? E isso era algo maravilhoso. Porque somente um homem que é Deus poderia fazer essa reconciliação.
E a Bíblia fala que hoje nós também somos agentes dessa reconciliação. Você foi chamado para anunciar as boas novas. E as boas novas é que Deus quer reconciliar com o homem perdido. Deus quer reconciliar. Amém, meus irmãos? Então, Cristo, Ele é o autor da nossa salvação. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz, olha, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. É Ele que nos salva. Eu sei que muitas vezes nós costumamos dizer que nós somos cristãos hoje porque nós nos arrependemos dos maus caminhos, largamos aquela vida miserável e agora somos bons cidadãos, filhos de Deus, que nós aceitamos Jesus. Mas isso é só modo de falar, porque na verdade você era morto, você era um pecador miserável, inimigo de Deus, diz a palavra. Não foi você que o aceitou, na verdade Ele é que aceitou você. Morto não tem vontade, você era inimigo, blasfemo, miserável. Então não temos vanglória em nada, amém, meus irmãos? Não podemos gloriar em nada, porque muitas vezes nós somos arrogantes, porque às vezes nos comparamos com uma pessoa do mundo e falamos, não, eu já me arrependi. Não, você não arrependeu coisa nenhuma. Ele é que gerou arrependimento em você. Você estava distante. A Bíblia diz lá em Efésios 2, mortos nos seus delitos e pecados. Mas Ele te amou primeiro. Nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro, amém, meus irmãos? Então temos que entender que a salvação é obra exclusiva dEle. Você não tem participação nisso. Porque tem muitos irmãos que eles se vangloriam. Não, porque eu me quebrantei. Porque eu abri o coração. Não, filho, isso era inimigo. Blasfemo. Mas Ele é que te atraiu. O grande amor que nos amou, nos atraiu para Ele. Ele é o autor da nossa salvação, amém, meus irmãos? Porque para sermos salvos do inferno, nós precisávamos de um Salvador. Você não tinha como se salvar a si mesmo. Era impossível para os homens. Mas a Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para salvar você. Ele é que gerou o querer. Ele é que gerou o realizar. Amém, meus irmãos? E agora nós temos um Salvador. Mas esse Salvador, também Ele conduz você, Ele direciona você, Ele é o bom pastor, que nos guia pelos pastos verdejantes, que nos guia pelas veredas da justiça, amém, meus irmãos? Ele é que nos conduz, porque Ele é um Salvador completo, Ele te salva, te resgata, mas Ele também te conduz ao céu. Na maioria dos cristãos, eles creem que a salvação é pela graça mediante a fé. E é verdade, é isso mesmo. Mas muitos pensam que a manutenção da salvação é pelas obras, é pelo esforço. Não, meu irmão. Se você não foi capaz de adquirir, você também é incapaz, Eleilton, de sustentar. Você precisa dele. Precisamos dele o tempo inteiro. É quase que uma blasfêmia para a maioria dos irmãos, não da videira, mas de fora, quando nós falamos uma vez salvo, salvo para sempre. Isso soa como blasfêmia. Para a maioria é pecado digno de morte. É onde começa a confusão. Se você tem um parente que é de outra denominação, fala isso para você ver. Estraga a reunião do almoço, no domingo. Fala bem alto lá, uma vez salvo, salvo para frente, sempre. Você vai ser apedrejado. Porque a maioria crê que tudo bem, a salvação é pela fé, não é de obras, para que ninguém se glorie. Mas a maioria crê que para manter a salvação precisa de obras. Da mesma forma que a maioria crê que para você receber a bênção, para você receber o milagre, precisa de obras. Mas não precisa. A Bíblia fala que da mesma forma que você recebeu a Cristo, assim vivei por Ele. Tudo é pela graça, mediante a fé. Porque Ele te salva e Ele é poderoso para manter a sua salvação. Amém, meus irmãos? Olha, isso é um processo que Ele está fazendo na sua vida. Quarto, a Bíblia fala que além disso Ele é o sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Porque hoje nós temos um representante diante de Deus, amém, meus irmãos? Olha, enquanto Cristo está lutando por nós como nosso autor, Ele também está ministrando como nosso sumo sacerdote. Então, meu irmão, não se preocupe, porque por um lado, Ele é um autor combatente, mas por outro, Ele é um sumo sacerdote que está ministrando diante de Deus em nosso favor. E Ele está ministrando diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Portanto, não há motivo, para que você possa ficar angustiado, ficar preocupado, porque tem lá um advogado que é fiel e justo, Cristo. Ele está lá intercedendo por você. O diabo pode estar lá te acusando, pode estar lá falando mal de você, mas Jesus está defendendo você, porque Ele é seu representante. O sangue dele foi derramado sobre a sua vida, amém, meus irmãos? Por isso hoje você é aceito diante de Deus. A Bíblia diz que esse Jesus, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu não sei se você lembra lá de Gênesis, quando Abraão saiu para a guerra, para livrar o seu sobrinho Ló. A Bíblia fala que eles foram vitoriosos ali, quando ele estava lutando. A Bíblia fala que o rei de Sodoma, quis ali fazer uma aliança com Abraão, prometeu para ele bens em troca das vidas. É assim que Satanás faz, ele sempre quer te dar algo em troca da alma, em troca das vidas. Mas a Bíblia fala que Abraão não topou. E a Bíblia fala que naquele momento apareceu lá Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém, que hoje é Jerusalém, que é o príncipe da paz. E ali ele ofereceu pão e vinho, a aliança. Ele aponta para Cristo, agora um sumo sacerdote. A Bíblia fala em Hebreus que esse sumo sacerdote, ele aponta para Cristo, era o próprio Cristo. E hoje esse sumo sacerdote, ele intercede por nós, amém, meus irmãos? E essa tão grande salvação, ela não é apenas um redentor e salvador, mas também um autor combatendo por nós, e um sumo sacerdote que está constantemente ministrando diante de Deus ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Mas o segundo ponto que está aí na sua revista é que a nossa salvação ela é grande naquilo que Cristo fez. Tudo é baseado na obra consumada da cruz. Naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele fará por nós. Pastor, e o que Ele fez? Primeiro, Ele fez a purificação dos pecados. Isso não é pouca coisa. Mas o diabo, nosso acusador, o tempo inteiro ele fica acusando a gente de pecado. O tempo inteiro ele fica acusando você que você pecou, que você está em falha, que você está em falta. Mas a Bíblia fala que Ele já fez a purificação dos pecados. Como eu disse agora há pouco, irmãos, libertador é o dia que você tem revelação que você é perdoado. É o dia que o diabo não consegue acusar você mais. E por que ele acusa? Porque a acusação sempre vai gerar tentação. Toda vez que você luta contra o pecado, toda vez que você vive com base na religião, a religião alimenta o pecado, alimenta a tentação. Mas quando você entende que você é perdoado, o pecado perde força. Está lutando contra algum pecado? Está tentando vencer alguma coisa errada? Foque na graça de Deus. Foque no perdão de Deus. E você vai perceber que rapidamente essa tentação vai embora. Rapidamente você vai parar de ser tentado. Amém, jovens? Os jovens têm algumas tentações. Não vou falar aqui, mas os irmãos imaginam o que é a tentação deles, né? Mas adultos também têm tentações. Passamos por lutas. Quer vencer a luta? Quer vencer a tentação? Foque no perdão. Esqueça a acusação. Esqueça a voz do diabo. A voz do diabo é te acusar. Miserável, errou, pecou, de novo. Não tem mais jeito para você. De novo você está caindo nesse negócio. Essa é a voz da acusação. E quanto mais você dá voz para a acusação, mais o pecado fica forte na sua vida. Mais a tentação é mais forte. Mas quando você foca no perdão, quando você foca que você é o filho perdoado, que você é lavado, remido, a tentação vai perder força. E daqui a pouco ele vai ter que arrumar outra forma de tentar você, porque aquela ali você venceu. Amém, meus irmãos? Isso é um ciclo vicioso. Peca, acusação, peca, acusação, peca, acusação, peca. Fica um loop infinito. Mas quebra esse ciclo aí com o perdão. Eu sou perdoado. Sou filho amado. Amém, meus irmãos? Toda vez que você estiver debaixo de acusação do pecado, levanta a sua mão, abra a sua boca e declare em alta voz:
eu sou perdoado. Apesar disso, que às vezes o diabo acusa você da verdade, ele fala, é uma verdade, ou é um fato, mas a verdade é que você é perdoado. Apesar disso, sou filho amado, perdoado, lavado constantemente pelo sangue do Cordeiro, amém? Hebreus 1:3 diz, olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Interessante que lá no tabernáculo ou no templo, os sacerdotes ficavam o tempo inteiro, constantemente trabalhando, não tinha cadeira, eles não podiam sentar. Porque ali, qual que era o trabalho deles? Interceder em favor dos pecados, ali do sacrifício. E era constante aquele trabalho. Mas a Bíblia fala que Cristo Jesus, uma vez que ele fez ali o sacrifício, que ele fez a purificação dos pecados, ele se assentou. E por que ele se assentou? Porque a obra está consumada. Porque seu pecado já está resolvido. Pastor, mas eu ainda peco. Sim, você ainda peca. Mas o perdão dele foi no passado, no presente e no futuro. Tá vendo como esses irmãos da videira são blasfemos? Está dando liberdade para a gente pecar. Não estou mandando você pecar. Não peque, o pecado é ruim. O salário do pecado continua sendo a morte. Continua. Então não peque. Mas não quer pecar, quer vencer o pecado? Creia que você é perdoado. Porque aí o pecado vai perder força. Esteja em paz, porque seu pecado já foi purificado de uma vez por todas. Pastor, mas que absurdo. Pois é, a Bíblia que diz. Aí eu faço o convite. Você crê na Bíblia ou crê no diabo? Eva caiu porque resolveu dar ouvido a Satanás, a duvidar da palavra e crer no diabo. E a estratégia dele é a mesma hoje. Você também tem a mesma escolha, você decide, crer na palavra ou crer no diabo, que está acusando. O que a Bíblia diz em Hebreus 7:27? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então a obra da cruz foi poderosa. A obra da cruz foi tão poderosa que ela perdoou você no passado, no presente e no futuro. Ela não é limitada ao tempo. Crê nessa verdade. Quanto mais você crê nessa verdade, mais livre você será da acusação. E quando você é livre da acusação, mais fé você tem, mais intensidade você tem no seu relacionamento com Deus. Não despreze a grande salvação de Deus. Não fique outra vez atemorizado, angustiado, debaixo de acusação. Mas tenha paz com Deus, amém, meus irmãos? Segundo, porque ele provou a morte por todos nós. Uma vez que ele provou a morte foi destruída. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, olha, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então a Bíblia fala que a morte já foi vencida, amém, meus irmãos? Então não creia na morte, creia na vida. Creia na vida, negue a morte, não aceite isso na sua casa, não aceite enfermidade, mas declara que você é curado, que você tem a vida, porque Deus é um Deus da vida, amém? Porque muitas vezes nós ficamos focados no problema, focados na enfermidade, focado na luta, mas tire o seu olho do problema e coloque o seu olho em Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, amém, meus irmãos? Terceiro, ele destruiu a Satanás e nos libertou da escravidão, do poder da morte. Hebreus 2:14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em outras palavras, o diabo não tem poder nenhum sobre a tua vida mais. Você foi liberto dele. Você é filho de Deus, você é guardado. Os anjos do Senhor acampam ao seu derredor. Satanás não pode tocar em você. Ele não pode fazer nada contra você, porque você agora é guardado.
ele não tem poder mais sobre você. Mas qual que é a estratégia dele? Aquele cão vira-lata, que late, 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 para gerar medo, para gerar temor. Mas se você souber a sua identidade, se você manter a sua firme confiança na obra do Senhor, ele não vai te assustar mais. A Bíblia fala, né? Sujeitar a importância a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quantos irmãos têm medo do capeta? Às vezes eu recebi muita ligação de pessoas pedindo, principalmente líder de célula: pastor, endemoniou alguém na minha célula, misericórdia, me ajuda, o que eu faço? Morre de medo de orar pelo endemoniado, morre de medo do capeta. Não, meu irmão, é ele que tem que ter medo de você, é ele que tem que fugir de você. Você que é o malvado da história agora, o chicote mudou de mão, você que tem agora o poder para pisar em serpentes e escorpiões, para bater em retirada, amém? Porque Jesus já destruiu Satanás e nos libertou da escravidão. E se ele te libertou, verdadeiramente você é livre. Não aceite ficar escravo de coisa alguma mais, amém, meus irmãos? Porque Cristo, ele destruiu a Satanás. E ele participou da nossa natureza a fim de destruir o diabo, que tinha o poder da morte. Mas agora não, sua vida está na mão do Senhor. Nós cantamos agora, né, que agora nós estamos na mão de Cristo. Confiamos no seu poder. Não temos mais medo, amém, meus irmãos? Então agora você é alguém que tem o poder de Deus no seu favor. O diabo não tem mais poder, porque a morte foi destruída. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 15, ele diz: olha, livrar-te todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, por causa da crucificação inclusiva de Cristo, não há mais morte, nem pecado, nem diabo, nem medo da morte, nem escravidão alguma. Porque agora, o seu viver é Cristo, e morte é lucro, amém, meus irmãos? Você não tem que mais ficar preso nessas coisas. Então, olha, agora você tem uma escolha. Em quem você vai crer? Você vai crer na palavra? Você vai crer naquilo que Deus diz? Ou você vai crer naquilo que Satanás diz? Olha, Adão e Eva caíram porque preferiram ouvir o diabo, ao invés de ouvir a Deus. Então a palavra de Deus diz que você já foi perdoado. Isso diz lá em 1 João 2,12, que você já foi perdoado. Mas o diabo vai constantemente colocar na sua mente acusação, que você não está perdoado é coisa alguma, que você é um miserável, que você é um pecador que não tem mais jeito. E aí, quem que você vai crer? E quanto mais você ouvir o diabo, mais o pecado vai ser forte na sua vida. Mas quanto mais você ouvir a Deus, quanto mais você entender essa verdade e crer nela, mais força você vai ter para vencer o pecado. A Bíblia também diz que sobre você já não há nenhuma condenação. Não há condenação. O diabo, ele acusa, dizer que Deus está chateado com você, que Deus está magoado com você, que Deus está triste com você, está decepcionado com você. Deus não pode decepcionar com você. Por que ele não pode decepcionar? Porque ele sabe todas as coisas. E ele já preparou a salvação. Ele já preparou o perdão, amém, meus irmãos? Mas você decide. Você aceita a acusação ou você aceita a palavra que diz que já não há condenação? Você decide em quem você crê. Mas a Bíblia também diz que você tem livre acesso ao trono da graça. Que nada mais pode separar você do amor de Deus. Que nada pode separar você de Deus. Mas você pode dizer: não, pastor, mas a Bíblia diz que o meu pecado separa. Ainda fica bravo com o pastor, mas não é eu que estou dizendo. É a Bíblia. É a Bíblia, creia na Bíblia. Creia na palavra, amém? Porque decida hoje mesmo em quem você vai crer. Decida hoje mesmo. Não despreze a grande salvação que Deus proporcionou para nós. O que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 55? 1 Coríntios 15, 55 diz assim: projeta para mim, por favor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quanto mais você quer viver uma vida baseada na lei, baseado nas suas obras, no quanto você é bom, no quanto você é forte, no quanto você consegue vencer, mais o pecado tem poder na sua vida. Mais tentação você vai ter. Mas Paulo, ele fala: graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória não é para ser conquistada. A vitória é para ser recebida. Nós fomos convidados para fazer uma
para ter uma batalha, para travar uma batalha, mas nessa batalha nós temos apenas que receber a vitória. Você não luta, você só recebe, amém? Por isso que ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E como é que você fica firme na obra? Aplicando essa revelação, sou perdoado. Deus é que me dá vitória, Ele é que me sustenta, Ele é que me levanta, nada tem a ver com isso, eu apenas recebo, amém, meus irmãos? E essa obra poderosa dele também está santificando você, até a santificação é Ele que faz em nós. Quando a Bíblia diz, sede santos, porque o Senhor é santo, mas Ele é que fabrica, Ele é que produz essa santidade em nós, Ele é que gera. Lá em Hebreus 2:11 ele fala, pois tanto o que se santifica, como os que são santificados. Então Ele é quem santifica, Ele é que santifica os santificados. Nós somos santificados por Ele, amém, meus irmãos? Todos vêm de um só, por isso é que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então Ele está santificando você dia a dia, de glória em glória, até você alcançar a estatura do varão perfeito. O que diz lá em 2 Coríntios 3:18? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória por sua imagem, como pelo Senhor o Espírito, amém, meus irmãos? E para finalizar, não vai dar tempo de falar de tudo hoje, mas por último, Ele é poderoso para socorrer você, Ele é poderoso para socorrer você nas suas necessidades. Hebreus 2:18 ele diz, olha, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para nos socorrer os que são tentados. Está sendo tentado? Está passando por luta, por tentação? Clame a Ele, invoque a Ele. Lembra que você é perdoado, lembra que você é santificado, lembra que você é filho amado. E aí, meu irmão, você vai ter o socorro ao mundo, amém, meus irmãos? Ele vai te dar fé, porque Ele é capaz de nos socorrer ao máximo, com a sua mão poderosa. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, não aceite a acusação do maligno, mas lembra que Ele proporcionou uma grande salvação para você. Ele é o Salvador, é Ele que te salva, é Ele que te sustenta, é Ele que te santifica, é Ele que te levanta, é Ele que socorre você no momento da tribulação. Lá no Salmo 46:1 ele diz que Ele é o socorro bem presente. Normalmente as pessoas, quando nós mais precisamos delas, elas nos deixam na mão. Quanto mais você precisa de alguém, é naquele dia que Ele não pode, é naquele dia que Ele não tem para te dar, é naquele dia que Ele não está lá para te socorrer. Mas a Bíblia fala que o Senhor não é assim. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Não aceite a acusação separar você, roubar sua fé, afastar você da percepção que Deus ama você, que você é um filho amado. Porque essa grande salvação de Deus, essa grande salvação, ela é grande na sua extensão, naquilo onde ela alcança você longe, amém, meus irmãos? Lá em Hebreus 1:2 diz, nestes últimos dias, Hebreus capítulo 1, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Cristo, Ele é o Filho primogênito, Ele é herdeiro designado de todas as coisas. E hoje a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Nós, os muitos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Ele, herdando com Ele não apenas a salvação, porque a salvação é o primeiro passo, é o primeiro degrau, mas a Bíblia fala, nós também somos herdeiros de todas as coisas, de todas as coisas. Aí Romanos 8:17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos os seus sócios. Tudo aquilo que é dele, agora é seu por direito. Porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Você crê que Jesus é filho amado?
você também é filho amado. Você crê que Jesus é aceito por Deus? Você também é aceito. Você crê que Deus ouve a oração de Cristo? Porque Ele é sacerdote, está lá orando por nós, intercedendo por nós. E se Deus recebe a oração dele, a sua oração também é recebida diante de Deus. Não podemos desprezar isso. Não podemos desprezar isso. Parece simples, mas lembre disso. Uma fé correta produz comportamento correto, produz atitudes corretas. Mas uma fé errada tira de você tudo aquilo que Deus tem para você. Está lá à disposição, a mesa está posta, está tudo servido. Mas quando você crê errado, você não tem coragem de sentar na mesa para desfrutar. Fica com receio, fica com medo. Mas lembra que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. O Senhor, Ele nos introduz na glória, na presença. A Bíblia fala que Ele preparou um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Sem titubear, sem vacilar. Você pode se chegar diante dele. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Porque grandes coisas Ele tem para nós. Grandes coisas Ele tem para nós. Por último, quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quero finalizar com esse texto. Aos quais Deus, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. E qual que é esse ministério? O ministério da graça, do favor imerecido, da boa notícia, que Deus pode, todas as coisas, que você tem livre acesso. E Ele fala mais, que Deus, esse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Porque Cristo habita em você, meu irmão, você tem esperança. Você tem livre acesso. Você é glorificado, você é aperfeiçoado. E tem mais, porque Cristo está em você. Porque essa verdade está em você. Até quem está perto de você tem esperança. Até quem está perto de você pode olhar para você e ver você como uma carta aberta para eles poderem ler que eles também são filhos amados, que eles podem se achegar a Deus, que a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira, e Ele nos salvou totalmente, e essa salvação foi tão poderosa,